Bem, nesse vídeo eu vou te mostrar como é fácil criar uma moldeira individual usando o Blender. Dessa vez nós vamos usar os plugins do Blender for Dental, mas depois eu vou fazer um tutorial de como tu pode fazer isso usando o Blender sem nenhum add-on. Tá certo? Primeira coisa, nós vamos importar o nosso modelo. Vou usar como exemplo o modelo desse projeto. O modelo já está fechado, porque o objetivo desse vídeo não é fazer o modelo. Depois a gente pode ver como que faz para fechar o modelo, também com e sem o Blender for Dental. Com o modelo aqui, nós vamos vir em Tray. Eu estou usando em inglês porque eu não gostei da tradução, então usando ele em inglês fica mais fácil de se entender. Então nós vamos vir no modo Tray, que é para fazer as moldeiras. E como essa aqui é a superior, nós vamos vir em Upper. E vamos clicar em Survey Upper Model. Desculpa pelo meu inglês, eu vou falar do jeito que eu acho que é. Se estiver errado, paciência. Isso aqui basicamente é para fazer um delineamento do modelo, para evitar áreas retentivas. Porque se tu vai fazer uma moldeira, tu não quer que ela seja retentiva. Então, geralmente, não precisaria fazer em modelos idênticos, porque é naturalmente expulsivo, mas quando tem dente vai ser retentivo. Então, selecionando o modelo e Survey. Agora um pouco, ele vai bloquear a visualização nessa aqui e nós vamos selecionar a direção da trajetória de inserção, ou seja, como que vai entrar e sair essa moldeira. Como é uma moldeira, não tem porque se preocupar muito. Eu acho que assim já tá bom. Não tem. Se o dente estivesse torto para frente, não tivesse atrás, talvez daria para mexer um pouco para frente, mas não é o caso. Como ele tem exatamente 3 dentes bem distribuídos, eu acho que assim já tá bom. Então essa trajetória da visualização que vai ser a nossa trajetória de inserção. Então nós vamos remover retenções nessa trajetória. Então, selecionando essa trajetória, a gente vai clicar em Make Blocked Model, que é para fazer o modelo sem retenções. Clica, vai aguardar um pouquinho, é normal que pareça que travou tudo, porque esse é um processo um pouco mais complexo, um algoritmo um pouco mais complexo, então não se assusta, não sai clicando, senão vai parecer que o Blender não está respondendo. Clicou em Make Block Model, aguarda, que vai dar certo, confia, é normal que demore um pouco. Sem retenções, ó, já foi. Tu pode ver que aqui ele pegou áreas que seriam retentivas aqui e completou, para não ficar retenções. Não é algo, tu não precisa ser tão preciosista pensando numa moldeira. Tu poderia preencher essas áreas aqui usando o modo de escultura, sem precisar do algoritmo de delineamento. Tá? Feito isso, nós vamos delimitar a margem dessa moldeira, né? Que geralmente vai ser o mais próximo que a gente conseguir do fundo de sul, se eu não estiver enganado. Então a gente vai vir aqui na região onde nós vamos começar a traçar uma linha e clicar Shift. Segurando Shift, a gente vai clicar com o botão direito do mouse para adicionar o cursor 3D. O cursor 3D vai ser muito importante aqui no Blender. Ele é basicamente um cursor que a gente coloca ele em 3D, porque a gente tem o cursor do mouse que ele está sempre numa trajetória 2D, né, pensando na trajetória da visualização, e o cursor 3D a gente posiciona ele em 3D. Então sempre que a gente for posicionar o cursor 3D, a gente vai apertar Shift e com o botão direito. Então você coloca onde você quiser e ele vai ficar ali. Tipo, eu botei aqui nessa face, se eu girar o cursor 3D, ele continua naquela face. Entendido? Certo? Ele atravessa, a visualização atravessa, mas ele continua ali. Certo? Então nós vamos posicionar ele aqui porque nós vamos traçar uma linha. Uma linha nada mais é do que vários vértices que nós vamos encadeando, tá? Não tem segredo. O que o Blender for Dental faz é automatizar esse processo de criar um vértice com um estilo específico para ficar mais fácil de visualizar, tá? Nós vamos tratar disso no tutorial que nós vamos fazer sem o Blender for Dental. Tá? Então agora nós vamos vir em Pencil Tray Outline. Clicou aqui, ele vai falar que o modelo não está selecionado.
porque eu não selecionei o modelo. Eu botei o cursor 3D aqui e vou clicar no modelo para selecionar ele. Quando o modelo está selecionado, ele aparece com essa bordinha. Uma coisa que eu gosto de fazer sempre, que não é padrão no Blender, na última versão do Blender, mas não é padrão na versão 4.5, é deixar a visualização nesse módulo. Nós vamos vir aqui no cantinho, puxar para cá, e aqui nós vamos escolher o Outliner, porque aqui a gente consegue ver os objetos que estão em cena, ver e desver eles. Tá? É bem interessante. Outra coisa que a gente vai adicionar aqui também, que é o forma padrão do Blender da última versão, é botar aqui o Properties, que aqui a gente vai conseguir ver algumas propriedades do modelo, tá? Mas agora, sem muito segredo, vamos selecionando o modelo, nós vamos em Pencil Tray Outline. Ele vai botar essa linha, e essa linha nada mais é do que dois vértices e uma linha unindo esses dois vértices, tá? Não tem segredo. Tanto que são esses modificadores que o Blender for Dentro adiciona para fazer essa linha se mover junto com o modelo. Não se prende muito a isso, mas é interessante você entender isso para você ver que você vai poder usar essa linha em outros contextos. Bem interessante. Então a gente vê que se a gente desabilitasse esses modificadores, você vai ver que é uma linha reta. Aí um modificador vai deixá-la curva, outro vai fazer ele seguir o modelo. Pode ver que o target está no modelo passivo, certo? Então, agora nós vamos traçar a linha de limite dessa moldeira. Eu não vou ser tão preciosista, porque eu quero fazer isso estruturar mais rápido. Apertando E, a gente vai extrudar um vértice conectado no último que a gente selecionou. Isso é padrão. Sempre que tu estiver no Blender modelando alguma coisa, E para extrudar. Tá? Então nós vamos fazer aqui rapidinho. O importante é que, enquanto estiver traçando uma linha, que a linha não atravesse o modelo. Certo? Então eu vou passar aqui rapidinho. Mas claro que quando tu for fazer isso, tu vai fazer com um pouco mais de cuidado. Ó, aqui é o que eu tinha comentado, a linha não pode atravessar o modelo. Então quando isso acontecer, você pode apertar G, movimentar a linha para cá e aí seguir. Aqui se tu perdeu, tu clica de novo e vai traçando essa linha o mais próximo do fundo de sulco que você conseguir, certo? Pode dar Ctrl Z também para voltar e seguir fazendo isso, apertando E, clicando, apertando E, clicando. O ideal é que fique mais próximo do fundo de sulco. Eu estou fazendo aqui rápido para não perder tempo. Esse aqui é o modelo superior, né? Eu não devia ter vindo para cá. Deixa eu ver, clicar aqui, G, passo para cá. Clico aqui para selecionar o vértice de novo. Por isso que é importante que você aprenda realmente a usar o Blender, porque se tu ficar se prendendo ao Blender for Dentro, você vai acabar se confundindo. Tipo, se tu clicar num vértice aqui e apertar E, ele vai puxar um vértice daqui, porque você está trabalhando com uma malha, sabe? Não é uma linha de fato, é uma malha que nesse caso está sendo usada para fazer uma linha, tá? Então nesse caso a gente volta, vai selecionar sempre o último e vamos continuar aqui traçando essa linha. Vou pausar o vídeo e quando eu tiver terminado de traçar, eu volto. Certo, voltando aqui, estou perto de finalizar a linha e eu fiz algumas cagadinhas que eu perdi parte do tutorial e tive que voltar dando Ctrl Z, mas isso foi bom porque eu vou te mostrar o que pode acontecer com você, que é quando você dá Ctrl Z, você acaba voltando para a linha pode estar assim, como é a linha normalmente, porque isso aqui, não, como eu já tinha explicado, não é uma linha, são conjuntos de vértices. E o Blender for Dentro altera o estilo de visualização disso para ficar mais fácil de ver, mas não deixam de ser vértices, tá? Então tu poderia vir aqui em Trim, em vista 3D e mudar a cor do vértice, tá? Se tá preta, você pode deixar ela azul. RGB aqui pra cá, tu viu que o vértice ficou azul? Ah, ele tá pequeno. Tu pode aumentar aqui o tamanho do vértice. Entendeu? Então é basicamente isso que o plugin faz. Só que claro, tu ficar alterando manualmente toda vez que tu for fazer não é tão interessante. Então é legal que tenha um plugin que
automatiza essas alterações de tema, tá? Mas é interessante que você entenda que é isso que está acontecendo, para que se você pegue a linha com um tema diferente, você sabe que a gente está trabalhando com uma linha, um vértice. Tá? Tu vê que as duas linhas estão próximas, eu posso clicar em Fuse para juntar elas. Pronto, juntei elas. Que seria a mesma coisa de você selecionar os dois vértices. Tu vê que quando eu clico num, eu estou clicando só num, quando eu clico no outro, eu clico só no outro. Se eu seguro o Shift e clico no outro, ele seleciona os dois. Se eu aperto F, ele fusiona essa linha. Entendido? Então agora que nós temos essa linha fusionada, nós vamos para a parte onde nós vamos definir a distância que essa moldeira vai ficar do modelo, que é a parte onde vai ficar o material de moldagem, e a distância, de fato, a grossura da moldeira. Tu pode clicar aqui em Auto Tray, que ele vai fazer isso automaticamente, mas eu vou vir aqui para fazer manualmente. Então, eu cliquei aqui em Edit. Tá cortado aqui, deixa eu aumentar. Ouça aqui. Aqui, Edit Impression. Ele chama de Impression, onde vai ficar o material de moldagem, né? Que é chamado, acho que em inglês é material de impressão. Que vai fazer uma impressão, né? De fato. Então, essa aqui é a distância que vai ficar a moldeira do modelo, tá? Não vou alterar ela, só queria trazer para vocês verem que o que a gente está trabalhando aqui é com o modificador Solidify, tá? É legal que depois, quando você for aprender mais ou menos, você vai aprender sobre os modificadores, e o Solidify é um desses modificadores. Então, é esse modificador. Quando você altera aqui o espaço, que ele está chamando de espaço, que é de fato o espaço que a moldeira vai ter no modelo, seria a mesma coisa que você alterar a thickness do Solidify. Eles estão ligados um no outro. Entendeu? Eu vou clicar aqui agora em Apply Offset, que é para aplicar esse modificador. Né? Por quê? No Blender eles não falam de modificador, eles só falam que você vai aplicar o offset, né? Mas eu estou tentando ir além para não deixar você preso a esse plugin, para que você precise, caso você precise trabalhar no Blender sem esse plugin, você consiga. E o Blender tu vai conseguir instalar em qualquer computador sem nenhuma limitação. Então, seria a mesma coisa de você vir aqui no modificador e clicar em Apply, certo? Então, vou vir em Apply Offset. E é normal, quando você aplica um modificador, que o seu computador dê uma travadinha, pareça que vai crashar tudo. É interessante que você tenha salvo antes, para que você não perca seu trabalho. Ele vai dar uma carregadinha e a gente espera que funcione. E funcionou. Agora nós temos aqui a distância da moldeira para o modelo já definida. Agora nós vamos definir a grossura da moldeira em si. Então nós vamos clicar aqui agora em Tray. Que nada mais que ele vai fazer é adicionar um outro modificador de Solidify em cima desse, depois de já ter aplicado e clonado o modelo, tá? Não vou entrar em detalhes agora, mas ainda vou fazer um tutorial de como tu pode fazer isso sem precisar do Blender for Dentro, certo? Tá, então definindo a grossura da moldeira, né, a gente pode ver que a gente pode definir aqui, ela vai ter, aqui ela está com 2,7 milímetros, a gente pode aumentar ou diminuir. Vendo aqui, ele vai alterar essa grossura. Tu pode fazer essa visualização aqui para ver, né? Se você não entendeu, eu aperto Alt B, vai aparecer assim. Você clica e arrasta, e isso vai cortar o modelo para poder visualizar o interior dele de maneira não destrutiva. É só para visualizar, tu não vai estar fazendo esse corte de fato. Se você exportar o modelo assim, ele não vai estar cortado, ele vai estar... É só para visualização. Aperta Alt B de novo para sair, tá? Agora, sem muito mais enrolação, vamos aplicar esse offset, esse thickness, que vai ser a grossura da moldeira. Aplicou. Agora nós vamos ter que cortar a moldeira com base na linha que a gente fez antes, né? Porque a linha que a gente desenhou, ela sumiu, mas ela continua aqui. Por isso que eu gosto de pôr o outline, porque a linha está aqui, né? Ele escondeu da gente, mas a linha ainda está aqui e ela vai ser usada para cortar, tá? Aí tu vai poder usar, tipo, se tu estivesse usando sem o Blender, tu estaria sem o Edom, você botaria um modificador aqui para deixar essa linha mais grossa e usar ela de corte. Não é o caso agora. Agora nós vamos usar o Blender for Dentro, é só clicar em Finish que ele vai fazer isso pra gente, ele vai cortar automaticamente.
vai cortar, vai fazer booleanos automaticamente para que a gente obtenha uma moldeira a partir disso. Então, ele vai fazer isso tudo automático, bem mais fácil. Só aguardar. Demora um pouquinho porque ele está fazendo várias operações seguindo um script. Ele está pegando o modelo de dentro, fazendo uma tarefa booleana com o modelo de fora para remover o modelo de dentro. Depois ele está pegando a linha, está adicionando thickness na linha para que ela vire uma ferramenta de corte. Aí depois ele está cortando o modelo com a linha para fazer a modelo. Então é normal que isso demore, é por isso que ele demora, porque ele está fazendo esse script funcionar. Então a gente espera. E funcionou. Tu vê que ele cortou bem mais ou menos onde a gente tinha desenhado a linha. A distância que a gente tinha definido está aqui e a grossura da moldeira está aqui. Agora, para a gente adicionar um handler, como que é handler? Um negócio para segurar, um apoio. Nós vamos vir aqui em Tray, Bending, Handling Holders, para adicionar um handler. Você vai vir aqui em Import Handler. Ele tem um para superior, um para inferior, né? Que é incrível, porque ele só precisaria ter um, né? E se você quisesse, porque para você transformar o superior e inferior é basicamente você rodar, né? Assim. Ou talvez tenha alguma diferença, não sei. Enfim. Vamos posicionar agora esse handler no lugar que a gente quer. Pode ver que eu estou clicando aqui nessa parte aqui de cima para eu ver melhor onde eu estou trabalhando. Então, vou pegar aqui e vou mover para cá. Agora vou mudar a visualização para cá. Shift arrasta para mover. Shift sozinho gira. Shift segurando, não. Bolinha do mouse segurando sozinha gira. Shift segurando a bolinha move o plano 2D. Tá? A gente vai poder botar esse handler aqui. Não tem problema do handler atravessar a moldeira. Eu vou apertar H para ocultar. Não tem problema ele atravessar a moldeira aqui, porque ele guardou o espaço. Sabe aquele espaço que a gente fez antes? Se a gente fosse fazer isso aqui manualmente, a gente teria guardado aquele espaço para depois fazer um booleano que vai remover a parte de dentro e depois vai unir com a parte de fora. A gente não precisa se preocupar com isso porque ele vai automatizar isso pra gente. Então a gente vai definir a posição que a gente quer. Esse apoio, dá pra ficar aqui. E quando a gente apertar em Finish Handler, ele vai fazer tudo isso automaticamente. Automaticamente ele vai cortar o que está para dentro e unir a moldeira com a parte que você vai segurar. Então, de novo, a gente aguarda. Como eu disse, demora um pouco porque não é uma tarefa só. Ele está fazendo um encadeamento de tarefas automatizadas. Né? Não que, claro que fazer a tarefa automatizada é muito melhor do que tu ter que fazer manualmente, mas tu entender o que está acontecendo permite que você resolva problemas. Porque se tu ficar só dependente de seguir ele, quando o script falhar, tu não vai saber o que está acontecendo. Então ele demora porque ele está fazendo. Primeiro ele vai cortar o handler com o espaço, para deixar só a parte do handler que fica fora do espaço, e depois ele vai unir o handler com a moldeira. Então ele está fazendo todos esses processos usando modificadores booleanos e por isso demora um pouquinho. Depois ele aplica os modificadores booleanos e sempre que você aplica um modificador, o Blender dá uma travadinha porque é um processo que demora um pouquinho, então é por isso que demora para isso. Então não se assuste, não ache que o teu computador é ruim, talvez ele seja, mas isso aqui geralmente demora mesmo. E terminou. Vai ver de novo, ele botou de volta aqui, mas se a gente clicar em H para ocultar, a gente vai ver que ele de fato cortou a parte que estava para dentro e deixou a parte que estava para fora, e agora você tem esse apoio que faz parte, já não é mais separado, ele já faz parte da tray. Se você usou o H para apagar o modelo e quer que ele volte, usando
aqui o outliner, tu vai poder só clicar aqui no olhinho que ele volta. Tu consegue controlar aqui. Mas você também pode apertar. Se apagou o modelo, você pode apertar Alt H, que tu vai botar de volta tudo que está na cena. Mas aí você tem que tomar cuidado com o uso do Alt H, que ele vai botar de volta tudo que está oculto. Então, se tu está trabalhando com poucas coisas, você não vai se preocupar tanto. Mas se tu tiver com várias coisas aqui ocultas e você apertar Alt H, ele vai botar tudo na tua cena e a tua cena vai ficar bem bagunçada. E tu vai ter que apagar tudo um por um. Certo? Feito isso, a modelo está pronta. É só você exportar. E aí, para exportar, você poderia selecionar ela, o Blender tem essa possibilidade de você usar essa função aqui para pintar buracos. Vai pintar a região que tu quer que tenha buracos. Vai clicar em Paint Holes. E aí, na moldeira, você vai pintar áreas que você quer que ele coloque buracos. E aí você pensa onde você gostaria que tivesse buracos. Botou na região, você adiciona os cutters. Ele vai adicionar essas bolinhas, tá? Que aí eu não vou entrar em detalhes, mas ele provavelmente está usando Geometry Notes, que aí já é uma coisa bem mais complexa do Blender. Mas que se você quiser se aprofundar, você vai acabar aprendendo. Você pode aumentar os buracos ou diminuir e aceitar que ele vai adicionar esses buracos de fato. Demora um pouquinho porque ele vai ter que fazer vários boleanos para remover. Ó, foi até que rápido, viu? Só para me contrariar. Adicionou os buracos, tu vai poder exportar de novo da mesma forma. Antes de eu aprender como faz para exportar só uma parte, você pode usar então a parte de modelos aqui para exportar só o modelo. Ele vai exportar só o que está selecionado. Então a gente vem aqui na parte de Model Design, que é o padrão, né, do Blender for Dentro. Selecionando a moldeira, a gente pode vir em exportar STL e salvar, que aí sim, agora ele vai exportar. Aí finalmente o Mesh Mixer conseguiu abrir a moldeira. Engraçado é que no Mesh Mixer é meio que o contrário. Se você clica com o mouse, você não gira, você carrega. E aí se você aperta com o Shift, você... é exatamente o contrário do Blender. No Blender você gira, clicando no centro do mouse e move, clicando no Shift. No Mesh Mixer é o contrário. Você move, clicando no mouse e clicando no Shift, você gira. É porque sim, né? Vai se acostumar com essa diferença. E tu vê que a modelo está pronta, só mandar imprimir. Claro que eu fiz ela às pressas, tu poderia ter feito ela bem melhor, indo bem certinho no fundo de sul, botando os buracos nos lugares melhores e fazendo isso. Mas é basicamente isso, está pronto.